Uma ótima noite, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é Carlos Henrique, do canal Meta Sensorial, e mais uma vez trazendo reflexões de vida, reflexões criadas por mim mesmo, que não sou necessariamente um filósofo, um estudioso, um acadêmico, um arqueólogo, um historiador, ou tenho qualquer nível de graduação suficiente para passar isso como uma aula ou como um ensinamento de vida. São somente reflexões de uma pessoa comum, assim como você, que também passa por dificuldades, passa por problemas e precisa lapidar o pensamento a cada dia. No vídeo de hoje, eu vou trazer um tema muito interessante, seja como a água, mas não somente do jeito Bruce Lee. Para quem não sabe, Bruce Lee tem uma filosofia que diz: seja como a água, seja sutil, frágil, mas ao mesmo tempo forte o suficiente para destruir uma rocha. Bom, sabemos que 70% do nosso corpo é água. Então, se existe um elemento em que a gente se identifique tanto, é com este. A maior parte de nosso corpo expressa os melhores ensinamentos desse elemento, a água. Sem ela, não podemos viver. Se você não beber a água, infelizmente, uma hora você morre de sede. E assim acontece com a consciência, com a nossa mente. A partir do momento que há uma grande sede de intelecto, você tende a ter mais dificuldades de resolver problemas. Porque se a sua mente já está tão tomada por tantos problemas e você não usa, não bebe de uma fonte de riqueza e de conhecimento que faça a sua mente se expandir, em algum momento esses problemas irão transbordar em você. E quando a gente fala de transbordar, não precisamos falar que transbordar é somente transbordar de coisas boas. Às vezes você pode transbordar de coisas que não são boas para você. É possível transbordar de negatividade? Sim, é possível. É possível transbordar de tristeza. A questão é, a água é dessa forma. Por qualquer caminho que ela encontrar, ela vai fazer o seu rastro. E toda água que passar ali vai seguir aquele mesmo caminho. Seja como a água. Mas o propósito da reflexão hoje não é a questão de materialização desse elemento, necessariamente na questão de se moldar como água para passar por lugares mais difíceis. Mas um tema totalmente relacionado na água como um bem para a comunidade. Na nossa vida, nós temos dois tipos de missões. E por que dois tipos de missão? Quem me disse isso? Quem pode provar que nós temos realmente uma missão na vida? Bom, eu não posso te provar que você tem uma missão na sua vida. Mas você pode escolher viver uma vida com propósito e com missão ou viver uma vida vazia. Você escolhe no que você acredita. Mas partimos do princípio que você escolheu ter uma vida com propósito e uma vida com missão. Então, assuma, nesse exato momento, que é muito mais simples do que você procrastinar essa aceitação, que você possui, no mínimo, duas missões, que são padrão para todas as pessoas. A missão individual, intrínseca e totalmente subjetiva, relacionada às suas escolhas, livre-arbítrio, e a sua missão coletiva,
ou para a comunidade, para toda a fonte de vida que existe por causa de você. Você já parou para pensar que a vida como você conhece hoje só existe porque você existe? As pessoas que estão à sua volta só têm essa vida que você conhece e que elas compartilham porque você existe. Você faz parte de um ecossistema extremamente gigante que não existiria sem você. Isso é um fato. A sua esposa hoje é uma esposa porque é sua esposa. Não estou dizendo que se você não existisse, talvez ela não tivesse outro marido. Mas da forma como ela é hoje, acontece porque você existe. Logo, atrás de você existe um ecossistema e coexiste graças a você. E isso nos leva a acreditar que, na verdade, nós temos uma missão conosco e também com as outras pessoas. Ou seja, não basta viver só para si. Você precisa viver para os outros também. Não basta ser egoísta e viver a vida somente para suprir o seu propósito, mas entender que você também faz parte de propósitos de outras pessoas que vivem porque você existe. Você que tem filho, você que tem vidas que foram geradas a partir de você, vai entender isso muito melhor do que uma pessoa que não gerou uma vida, que não tem um filho necessariamente. Não estou dizendo que essa pessoa não poderá entender. Ela pode, mas a pessoa que gerou uma vida entende muito mais. Ela sabe que aquela vida, se não fosse por conta dela, não existiria. E nós devemos isso aos nossos pais, independente de quem eles sejam. Se não fosse a união deles, provavelmente nenhum de nós estaria aqui. Nem eu, falando nesse vídeo, e nem você que está me ouvindo. Levando em consideração, então, o título do vídeo, Seja como a água, aonde eu quero chegar? Seja como a água, mas não somente do jeito Bruce Lee, significa pensar em você como fonte. Como assim? Veja bem, você é o resultado. Olha que fantástico. Você é o resultado do tratamento que as pessoas dão a você e também do tratamento que você dá a si mesmo, do ambiente onde você está inserido. Se você está inserido em um ambiente lodoso, um pântano, algo úmido, obscuro, provavelmente as suas águas não vão ser tão cristalinas assim. E tá tudo bem, porque é um estado natural. A natureza já nos mostra que nem sempre o bem é somente cristalino. Existe o bem em coisas não cristalinas. Ou seja, um pântano também foi criado da mesma forma. A natureza possui os seus estágios e as suas formas. Mas o pântano não escolhe ser pântano. Ele simplesmente é porque foi criado dessa forma. Uma planta não escolhe ser uma planta. Ela simplesmente é. Mas e o ser humano? Ele tem a capacidade de escolher o ser humano que ele é? Ele pode não ter escolhido nascer,
mas a partir do momento que nasceu, ele escolhe o ser humano que é. Ao contrário do pântano, você pode escolher em ser água cristalina ou pode escolher em ser o pântano. E não tem nada de errado disso. Nada de errado. Ao contrário, eu estou conversando com pessoas que estão buscando alguma coisa. Que se você está aqui quase 10 minutos de vídeo, provavelmente você esteja buscando algo que eu vou falar aqui. E se eu não der essa introdução, você acaba perdendo o mistério do ensinamento que tem por trás. Porque isso que é importante. O ensinamento, ele vem de maneira sutil, de maneira leve. Porém, o que está em volta possui muita informação. Sem essas informações, é impossível você absorver o ensinamento da forma como ele é. Levando em consideração que você seja a fonte de água. Eu sou uma fonte de água. Eu tenho as minhas qualidades, tenho os meus estágios, mas eu sou altamente dependente das consequências externas para poder viver. Apesar de eu ser uma fonte rica de água, ter a vida que habita dentro de mim, eu dependo de pessoas que estão à minha volta e sou consequência de eventos que eu não tenho controle. Por exemplo, se alguém chega e despeja algum produto na minha fonte que contamine aquilo, eu não tenho poder sobre o ato da contaminação. Mas eu tenho o direito e o dever de ou deixar-me contaminado ou me purificar. Purificação. E quando nós falamos de purificação, nós entramos num estágio de busca de perfeição. Puro. O que é ser puro? E podemos até acreditar que neste mundo em que vivemos, ninguém é capaz de ser 100% puro. Alguém provavelmente vai ter uma maldade. Com certeza. Nem toda água que é cristalina é uma água que você vai poder beber. Se você ir para um mar totalmente cristalino, onde você consegue enxergar a sua mão por baixo da água, não significa que você vai conseguir beber essa água. E nós, pessoas, somos exatamente a manifestação dessas qualidades elementais. Não significa eu ser uma pessoa agradável, uma pessoa bonita, ou uma pessoa que concorda com você, de alguma forma te agrade. Pode ser agradar aos olhos ou agradar aos ouvidos. Tanto faz, mas que eu te agrade. Não significa que você pode simplesmente consumir da minha fonte de consciência. Porque você não pode simplesmente confiar em uma pessoa por conta de sua aparência. Isso nós já estamos cansados de saber. Não é capaz de saber ao certo como uma pessoa é somente pela sua aparência. Impossível. Você consegue tirar algumas frações
alguns detalhes que chamam a atenção e você consegue montar uma reflexão em cima disso. Mas necessariamente medir o nível de intelecto e de consciência que aquela pessoa pode ter simplesmente por causa de sua aparência é praticamente impossível. É praticamente impossível. O que nos leva a refletir que não basta ser apenas cristalino, não basta ser apenas agradável. Você precisa entender que em algum momento alguém vai estar passando muita sede. Em algum momento alguém vai estar com tanta sede, precisando de água, e a única fonte que ela vai encontrar vai ser você. Que água que essa pessoa vai beber? A gente costuma dizer que se conhece uma pessoa a partir do momento que enxerga a forma como ela trata as pessoas dentro de sua própria casa, como trata a sua própria família. Dessa forma, você consegue conhecer um pouco mais do íntimo daquela pessoa. Que água que essa pessoa oferece para os seus familiares, enquanto alguém que está com sede bebe de sua fonte? Nossa consciência é uma fonte de água. Em algum momento, alguém irá beber. Que água que você vai dar para essa pessoa? Em algum momento, você mesmo irá precisar beber de sua fonte em um momento de reflexão, em um momento só. Que água você irá beber? Que conteúdo você irá extrair de sua própria mente se você não consegue enxergar o que tem aí dentro? E como enxergar o que tem aí dentro? Refletindo, pensando, usando a mente para pensar. A partir do momento que você conseguir desconstruir a visão de um Deus antropomórfico, ou seja, em figura de homem, ou em figura de humano, em figura de pessoa, que é uma forma da gente colocar um pensamento dentro de nossa consciência limitada. A partir do momento que você conseguir desconstruir esse Deus em forma de humano que você criou e imaginar Deus como uma fonte infinita de uma água pura e cristalina e perfeita, que pode matar qualquer sede, aí você entendeu o jogo, cara. Aí você entendeu o jogo. Você sabe por quê? Porque a partir do momento em que as pessoas transformam Deus em uma figura antropomórfica, humana, naquele exato momento, ela aceita que você realmente é a figura e semelhança de seu Criador. E, de fato, se você for como água, pode-se dizer que você tem uma centelha realmente de compatibilidade com esse Criador. Mas não é da forma humana como imaginamos. Com dois braços, duas pernas e uma consciência racional.
Deus, mas por que isso comigo? Deus, por que aquilo? Deus, por que você é tão injusto com algumas pessoas? Deus, por que que você dá tantas coisas para algumas pessoas e tem pessoas que não têm nada? E diversas perguntas, categorizando temas, perguntas que não são responsabilidade de Deus. Deus não tem responsabilidade em decidir a sua vida. Me desculpa te falar isso, mas ele já, ele já tentou dizer para a gente, através de sinais, que na verdade ele não é ele não é ela. Essa é a forma que criamos para explicar a fonte maior de conexão da nossa alma e do nosso espírito. Gente, por que que é importante construir uma base sólida do que realmente é Deus? Porque, veja, se eu não tenho uma base sólida do que é Deus, em algum momento eu vou questionar isso. Eu vou botar a confiança que eu tenho à prova. Eu vou questionar. Mas será que Deus existe? Será que Deus é importante? Eu pequei. Será que Deus ainda olha para mim? Mas a grande questão é que Deus não é uma figura humana. Ele não é uma figura humana. Se você sofreu uma injustiça, ou se você prosperou, não foi porque Deus quis. Ou seja, dessa maneira, você não pode culpá-lo pelas coisas ruins que acontecem na sua vida, ou pelas coisas ruins que acontecem no mundo. E também não pode culpá-lo pelos seus méritos e pelas coisas que você conquista. Deus é como a água. E você escolhe o momento em que você vai beber dessa fonte, ou se você vai contaminá-la. A diferença é que essa fonte é impossível se contaminar, porque ela é perfeita, ela é infinita. O tamanho, a proporção do tamanho é ínfimo perto de uma gotinha de água, que somos nós, que já somos tão cheios de vida e tão cheios de energia, tão cheios de vida e tanta energia, tanta coisa boa nas nossas vidas. Deus é uma fonte e você escolhe a hora que você vai beber. Se você vai beber no copo, se você vai beber na garrafa, se você vai beber na mão, se você vai colocar um canudo e vai beber. E se você entendeu a metáfora, justamente você entendeu que a forma de beber pode ser a forma como você acredita, a forma como você se comunica. Nós somos como a água. Em algum momento, alguém irá beber de nossa fonte. Então, como podemos nos purificar?
purificação, ela vem através da construção de consciência. A construção da consciência vem da construção de novas ideias. E as ideias, elas já existem na nossa mente. E aí nós podemos até chamar Platão, o mito da caverna, né? E o mundo das ideias, aonde basicamente a explicação é essa. As sombras projetadas na caverna através da luz teria a ideia que eles tinham de como era o mundo. Eles olhavam aquelas sombras e aquilo era as ideias que eles tinham. Mas eles não entendiam que tinha algo que projetava, que era a luz que projetava, e as pessoas passavam e a luz refletia, fazia a sombra dentro da caverna e eles só conheciam as sombras. Eles não olhavam para trás. Então as ideias, elas já existem no mundo. O conhecimento já existe no mundo. A sua consciência precisa expandir. É por isso que você está aqui. A sua missão individual é, independente do que você acredita, independente se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má, independente de quem você seja, você precisa ir para algum lugar. Você precisa expandir a consciência. E dessa forma, você consegue entender o que nesse mundo necessariamente é uma projeção de sua mente e o que é de fato realidade. Porque nós temos uma crença tão convincente de que da ideia de Matrix, de que nossa realidade ela é projetada pela forma como nós pensamos, a gente tem uma convicção tão grande dessa ideia que, na verdade, a gente não consegue explicar necessariamente se isso é verdade ou até que ponto isso seja verdade. Porque se uma ou mais pessoas compartilham da mesma perspectiva de vista, então necessariamente não significa que aquilo seja um fruto de sua mente. Então, digamos, se eu ir com um grupo de pessoas e passar por uma rua onde vai ter um carro amarelo, aquilo ali vai ser um carro amarelo para todos. Está todo mundo projetando exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo na cabeça? É um mistério, né? É um grande mistério. Mas o que aquele carro amarelo significa para cada uma daquelas pessoas é o que torna aquele carro amarelo real ou não. Porque somente é real aquilo que você tem a intenção, veja bem, somente é real aquilo que você tem a intenção inconsciente de manifestar. E é por isso que você manifesta tanta coisa na sua vida e você não entende nada do que está acontecendo. Não entende nada do que está manifestando. Não entende nada do que está acontecendo, do que está fazendo. É
um ato de manifestação constante, mas não se entende o que está fazendo, não se entende o que está falando. E a purificação, ela vem do ato da compreensão da ideia partindo de algo que já existe. É um carro amarelo. O significado daquele carro amarelo para mim é o que importa. Porque eu tenho uma extrema dificuldade de carregar um objeto muito pesado de um lugar para o outro. Mas eu enxergo naquele carro duas rodas, quatro, duas na frente, duas atrás, quatro rodas. E eu percebo que aquele tipo de mecanismo pode carregar um objeto de um ponto ao outro, independente do peso. Então, necessariamente, se eu pegar aquele conceito e aplicar aquilo na minha vida, eu vou conseguir carregar o objeto de um lugar para o outro. E a expansão de consciência, ela se dá justamente no momento em que eu aprendo alguma coisa e aplico isso na minha vida como uma solução para um problema que eu tenho. A purificação da água, meus amigos e minhas amigas, que vem através da expansão de consciência. Somente com o conhecimento é capaz de se libertar. E eu deixo o meu ensinamento, pelo menos se alguém tirou algo dessa reflexão, eu deixo como ensinamento, seja como a água. E se pergunte, que água as pessoas estão bebendo de minha fonte? E quando a gente fala do verbo beber, significa que cada palavra que você solta, cada ação que você faz, cada escolha e atitude contemplam a estrutura total da fonte que nós estamos falando. A fonte é o conteúdo. Eu gero conteúdo através da minha fala, através do meu olhar, através dos meus gestos, através das minhas atitudes e das minhas escolhas. Eu gero conteúdo através disso. Conteúdo, que água dessa fonte eu estou materializando para as pessoas que vão beber desta fonte. E não pense que ninguém vai beber da sua fonte. É uma mentira. Em algum momento da sua vida você vai conversar com alguém. Em algum momento da sua vida alguém vai te pedir ajuda. Mesmo que você não perceba. Mesmo que seja um movimento sutil. Em algum momento você vai ser importante na vida de alguém. Então, esteja preparado. Por hoje é isso, meus amigos e minhas amigas. Eu espero que possamos nos ver em breve em outro vídeo.